virada para cá. Nós vamos todos virar as cadeiras para você, tá bom? Que Deus abençoe você, continue usando. Você tem uma voz muito bonita, tá? O que fazer com Jesus? Poxa, mas que pergunta, né? O que fazer com Jesus, se Ele é o Rei? O que você tem feito com Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você na sua existência? Nós vamos orar, nós queremos agradecer os dízimos e ofertas, pedir a bênção do Senhor para os irmãos que têm sido fiéis. E depois você vai abrir lá em Lucas, capítulo 2, do versículo 7 ao 11. Lucas 2, do 7 ao 11. Nós vamos já estar orando, pedindo a bênção do Senhor para esse momento e agradecendo os dízimos. E depois vamos meditar nessa palavra que é bem conhecida nossa já. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que já temos visto aqui de louvor e adoração ao Teu nome. Obrigado pela Sua presença aqui, pela Sua companhia conosco. E porque sabemos que o Senhor quer falar aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade nesse momento. Obrigado por tudo que temos já recebido aqui na Tua casa nessa noite. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que são para o sustento aqui da Tua obra, e porque o Senhor tem sustentado e também tem retribuído aos Teus filhos que têm sido fiéis em entregar os seus dízimos e ofertas. Abençoa o Teu povo, prepara os nossos corações e deixa os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e o nosso coração sensível ao Teu Espírito Santo. Usa as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Nesse momento eu te peço. É em Teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém. Nós podemos ler assentados mesmo, mas com bastante reverência a palavra do Senhor. Ali os versículos que vão do 7 ao 11 do Evangelho de Lucas, capítulo 2, que diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e as crianças deitadas na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Quem é Jesus para nós? O que os evangelistas Mateus, Lucas, Marcos e João nos ensinam sobre a vinda de Jesus? Nós sabemos que Deus criou o ser humano, criou Adão e Eva para colocá-los no Éden e para cuidar de tudo que Deus havia criado. Porém, o pecado veio fazer parte da vida de Adão e Eva. Eles escolheram, optaram pelo pecado, decidiram pelo pecado. E o Senhor nos criou, muito obrigado, filho. O Senhor nos criou com o livre-arbítrio para que escolhêssemos. E uma coisa que me chama muita atenção, que Deus, na sua onisciência, Ele sabia
que nós, seres humanos, iríamos ser pecadores. E mesmo assim nos cria. Tão grande o seu amor por nós. Mesmo sabendo no que ia dar a criação humana, ele nos cria. E é interessante que quando o ser humano se afasta de Deus, também conhecido como a queda do ser humano, ele passa a se distanciar de Deus e do propósito qual Deus tinha o criado. E eu fico imaginando, imagine que maravilha, Adão e Eva andando pelo jardim e Deus chegando próximo a eles, conversando com eles, se relacionando com eles. Alguns dizem que Jesus, que Deus é uma força, que Deus está em todas as coisas, e todas as coisas, existe Deus, até um pensamento da nova era, né, que foi se desenvolvendo já há muitas décadas atrás, dizendo que Deus está em tudo e tudo é Deus. E não é mentira isso, que Deus realmente, nós podemos ver Deus na criação, podemos ver nas coisas, mas Deus é também um ser pessoal. Ele é uma pessoa, ele é alguém que tem sentimentos, pensamentos, decisões. E algumas vezes querem banalizar quem é Deus, simplesmente dizendo que Deus é uma força que está em todas as coisas. Claro que Deus é uma força, é Supremo Senhor, está acima de todas as coisas, o Senhor do universo, o Deus que criou todas as coisas e que é acima de todas as coisas. E as pessoas, às vezes, precisam entender que esse Deus pessoal, e quando eu vejo e leio lá que Adão ouviu o Senhor caminhando pelo jardim, eu identifico um Deus tão pessoal, tão interessante, a presença de Deus caminhando pelo jardim. E ali, então, Adão e Eva procuram se esconder, porque tinham desobedecido, havia um pecado. E o pecado nos afasta e nos envergonha de Deus. E é por isso que algumas pessoas se afastam da casa de Deus, porque vivem em pecado. Aquelas pessoas que algumas vezes sem motivo se afastam da casa de Deus, são pelos seus pecados. Porque não conseguem encarar Deus por conta dos seus pecados. Eu não estou dizendo que quem está aqui é impecável. Todos nós somos pecadores. Mas existe a diferença daqueles que já foram justificados ou não justificados pelo sangue de Cristo. Daqueles que lutam contra pecado diariamente para ter vitória, para vencer. E nos anos que nós temos passado dentro de igrejas, desde o ministério do nosso pai, a experiência que eu vejo é que aqueles que se afastam da igreja, normalmente é porque decidem e optam pelo pecado. E aí não tem condições de se afastar, de frequentar a igreja normalmente. Isaías anuncia que os nossos pecados, as nossas transgressões, nos afastam, cortam comunicação nossa com Deus. E foi isso que aconteceu lá com Adão e Eva. Sentiram-se envergonhados. Precisavam se esconder de Deus. Porque optaram pelo pecado. Até quando você vai optar pelo pecado e o que impede você de frequentar a igreja do Senhor Jesus Cristo? O que te afasta das coisas de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, que os pecados que nos afastam de Deus não valem a pena. Algumas vezes as pessoas perdem a bênção por tão pouco. Trocam a bênção de Deus por muito pouco. Por pouca coisa que o pecado pode oferecer, eles trocam a bênção de Deus, o que Deus tem para as suas vidas. E quando nós vemos ali que Adão e Eva perceberam a presença do Senhor e precisaram se esconder, foi porque realmente tinham um pecado. E como todos nós somos, nós temos a tendência de colocar a culpa em alguém dos nossos pecados. Existe alguém que foi culpado, menos eu. Né? E a gente vê aquela sequência de erros ali e de pecados. Aí vai o Senhor falar com Adão: Adão, por que você está se escondendo de mim? Ah, Senhor, porque eu estava nu, né? Mas quem fez você saber que estava nu? Foi você comeu da árvore que eu proibi? E sim, a esposa, olha aqui, ó, a esposa que você me deu, que você criou, ainda me tomou uma costela, criou ela e está me incomodando, está me dando trabalho essa mulher. Aí vai para a esposa, né? E aí a Eva: Senhor, essa serpente que você criou, não sei por que você cria esses animais, né? Porque nós somos assim, temos a tendência sempre, foi fulano de tal, foi alguém que me fez pecar, foi alguém que me aconselhou mal. Meus amados, nós temos o senso do que é certo e errado.
O ser humano nasceu, foi criado com um senso do que é certo e errado. Ele só perde o senso quando tem a sua mente cauterizada por demônios e por pecados. Aí nós vemos, na nossa nação, estava ontem à noite ainda lendo o começo de Abacuque. E eu quero ler com você aqui o que Abacuque fala. É tão real, é tão atual o que Abacuque fala. Que livro lindo, até tomei o propósito de estudar ele minuciosamente nos próximos dias. Que coisa linda, que profético é o livro de Abacuque para nós, para os nossos dias. E a gente vê, às vezes ele não é tão fácil de você achar, porque ele é pequenininho aqui nos profetas menores. Mas veja o que diz o início do texto, que é uma pergunta de Abacuque ao Senhor. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas e litígios se suscita. Versículo 4. De Abacuque 1, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Caleb, põe para nós Abacuque 1, versículo 4 aqui na NVI. Meus queridos, é o que nós estamos vivendo hoje. Cadê a justiça do nosso país? Aonde está a justiça do nosso país? É vergonhosa, é nojenta. O Supremo Tribunal Superior é o máximo da justiça do nosso país. Estão sendo os mais injustos, mais vergonhosos do nosso país. Que lição nós temos para os nossos filhos? Que a pessoa pode roubar e pode depois sair da cadeia e voltar a ser presidente da nação? Qual é a noção que nós ensinamos às nossas crianças? Que as pessoas podem roubar, podem fazer o que quiser. Que se tiver um pastor que vai na frente do quartel fazer o seu manifesto, a sua reclamação contra a impunidade, ele vai ser preso. Mas um outro lá, que estava com quase 400 anos de cadeia, é solto, porque 6 anos já foi demais pelo que ele roubou. E aonde nós estamos, onde nós chegamos, com a justiça do nosso país. Por isso a lei se enfraquece. A lei não existe, não tem mais força. E a justiça nunca prevalece. E os ímpios prejudicam os justos. Não é isso que estamos vivendo? É só o 4, Caleb. Só o 4, deixa no 4 só. Os ímpios prevalecem, prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? É o pecado, é o homem cegado. E cegado por quê? Por que existe isso no nosso país? Interesses próprios, dinheiro envolvido, oferta de dinheiro, coisas envolvidas, oferta de poder envolvido. Por isso se troca o que é justo pelo que é injusto. E o que deveria cuidar da justiça não cuida da justiça. O pecado nos afasta dos planos de Deus e do que Deus tem para o ser humano. Agora, transcorrendo, desenvolvendo a história do ser humano, a história da criação, o homem se afasta de Deus e lá no Éden, o Senhor promete que Jesus viria, que seria o novo e vivo caminho para a salvação. Que o Senhor Jesus viria para abrir o caminho a nós de acesso ao Pai novamente. E ele diz, olha, a serpente, isso lá em Gênesis, a serpente lhe ferirá o calcanhar, mas o filho da mulher, Jesus, ferirá a cabeça da serpente. Porque ele venceu a serpente. Porque ele venceu o mal. E nessa pergunta de Abacuque tem um questionamento, um diálogo do profeta com Deus. Senhor, por que tanta injustiça? Senhor, por que não há justiça? Por que as pessoas vivem assim? Por que o errado passa a ser certo? E o certo passa a ser errado? Por que o que é a favor da vida hoje não é o certo? Vocês sabem que saiu uma lei
que agora nós não podemos usar a palavra esclarecer, porque diz que como a gente usa, é racismo. Aí outro dia eu vi um camarada, que foi até famoso aí, dizendo que o hino alvo mais que a neve é racismo. Como o ser humano longe de Deus perde a noção das coisas. Ali o hino está falando do coração alvo, do coração que serve a Jesus. E se eu e você falarmos que nós somos contra alguma prática pecaminosa, nós podemos ser prejudicados. Não podemos nem decidir o que nós somos contra e a favor mais. Meus irmãos, a ditadura está chegando para nós. Nós, povo cristão, temos orado. Vamos ver o que Deus vai fazer por nós. Nós temos vivido tempos difíceis. Eu imagino as guerras espirituais que têm acontecido nas regiões celestes aqui na região do nosso Brasil. As guerras espirituais entre anjos do Senhor e demônios do inferno que têm se levantado. Muita guerra, muita guerra. Eles estão lutando, tentando tomar o nosso país. E a promessa transcorre todo o Antigo Testamento de que Jesus viria, que viria o Messias, o Salvador, o Senhor, aquele que cura, aquele que renova, aquele que é forte, aquele que é acima de todas as coisas. E Mateus descreve o nascimento do Senhor Jesus, então, contando toda a sua genealogia. Mateus e Lucas tratam da genealogia de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é rei. E para ser reconhecido um rei, precisava se conhecer a sua história, a sua genealogia. E Jesus vem lá da descendência de Davi. Ele tem uma descendência de rei já, mesmo que humano. Né? E é interessante que Marcos não fala da descendência, porque Marcos coloca Jesus como servo. E os servos não precisavam se contar a sua descendência, porque eram simplesmente servos. Né? O servo não precisa se manifestar sua descendência. O servo, o escravo, aquele que estava só para trabalhar, não se considerava a descendência. E já João não descreve a descendência de Jesus, porque João demonstra e descreve um Jesus divino, espiritual. Ele começa lá em João 1, que ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele demonstra Jesus divino, poderoso, Filho do Deus Altíssimo, Deus eterno, sem princípio, sem fim. O fato é que Jesus nasce, Jesus vem, e esse Jesus que era esperado, que era dito, que era profetizado, nasce em Belém da Judéia, como nós vimos aqui na peça teatral. Né? Não em Belém do Pará, mas em Belém da Judéia. E o Jesus nasce, e esse Senhor vem, e agora o que é feito do nascimento desse Senhor, que é o texto que nós lemos. O que acontece com o nascimento do Senhor e o que as pessoas fazem com o nascimento do Senhor Jesus. E qual tem sido a tua escolha com a chegada do Senhor Jesus, o que você tem feito de Jesus. E quando os anjos chegam e anunciam de imediato aqueles pastores, aqueles homens que estavam na região, diz a palavra de Deus no versículo 9 que nós lemos, que eles ficaram tomados de grande temor. Será que nós temos tido temor do Senhor? Você sabe o que quer dizer a palavra temor? Em alguns aspectos é ter medo, mas aqui não é ter medo. E eu ouvi uma definição outro dia que eu achei muito interessante. Porque a gente às vezes fala, temor é ter respeito, ter admiração. E alguém disse que essa definição está, que temor está acima do respeito e um pouco abaixo do medo. Você temer ao Senhor é você ter mais do que respeito por Ele. Será que nós temos tido temor do Senhor? Será que nós temos o respeitado como deveríamos respeitar? Será que nós temos entendido quem é o Senhor para nós? O seu poder, a sua autoridade? Como é bom entender o respeito que nós temos ao Senhor. Quanta coisa eu e você, quando criança, deixávamos de fazer por respeito aos pais.
porque entendíamos quem eram os nossos pais, o que eles queriam. Não é verdade que a gente que tem aí de 40 para cima fala que os nossos pais olhavam para nós? E a gente já sabia, não é verdade? E agora, às vezes, os nossos filhos, você olha, você encara, você faz cara feia, e mesmo assim não adianta, às vezes, né? E está ali ameaçando, esbravejando, saindo espuma pelo canto da boca, e ele não está percebendo, né? E eu falo para os meus, às vezes, vocês têm que entender no olhar do pai. É olhar e já saber o que vai fazer. Né? Porque você tem que ter uma noção do que você vai fazer, do que o teu pai está querendo dizer para você. Que eu lembro que meu pai olhava para nós e nós já sei o que pode acontecer. Né? Não é verdade? E agora não, agora nós temos uma sociedade que eles fazem o que querem das suas vidas. Outro dia, talvez eu tenha contado aqui já, uma mãe conversando comigo, pouquinhos dias ali na escola. Disse: professor, eu não sei o que fazer do meu filho. Não consigo dominá-lo mais. Me deu uma vontade de falar: quer deixar ele uns 15 dias lá em casa? Ele vai voltar pianinho. Porque isso é só falta de limite. É só falta de você mostrar até onde ele deve ir. Não é assim. Molequinho, pivete, mandando, boquejando com os pais, decidindo as coisas. Que é isso? Cadê o temor? Cadê a honra, a autoridade? Isso é falha dos pais. De você ensinar até onde ele pode ir. Coloque limite, sai daqui você não passa, não, meu camarada. Até aqui você pode vir, daqui você não passa. Senão o couro come. E eu aconselho uma cinta boa de couro. Mas ajuda. Ixi. Faz o sabiá mudar de cantiga rapidinho. Como isso é bom, e é bênção do Senhor. E depois que eu aprendi, meus queridos, as primeiras vezes que eu dava uma varada, uma cintada nos meus filhos, eles choravam de um lado e eu do outro. Porque aquilo me doía tanto. Mas depois que eu aprendi com Provérbios que a vara pode livrar o meu filho do inferno, eu falei: eu vou usar. E eu já falei para os meus em casa: eu quero vocês morando comigo no céu. Eu não quero ficar separado nenhum dos meus lá no céu. Então, quando precisa, o couro come. Quando precisa, a vara chega no lombo. Não é para você dar pancada, dar soco, deixar hematoma, nada. Não, não é isso. É você usar a vara no lugar certo, que Deus preparou, que é mais rechonchuda, tem mais gordura. Pode ficar uma marquinha, mas não vai alejar ninguém. E isso é o que Deus deixou. E aí ele vai ser um adulto de bem, uma pessoa que sabe o que quer, uma pessoa boa para a sociedade, que sabe respeitar as pessoas, sabe conversar com as pessoas, sabe o seu limite, sabe como deve agir. Senão você cria aquela pessoa que acha que é dona, não só do seu umbigo, mas é dona do mundo. E acha que o mundo gira só em torno dela. Da beleza, da linda, do lindo, do príncipe, da princesa. Que é isso? E às vezes tem que mostrar para os teus filhos: não, o mundo não gira só em torno de vocês. A mãe e o pai não vivem a vida só em função de vocês. Parece que às vezes sim, mas não. Não é? E às vezes isso nós temos que ensinar, temos que mostrar. Agora, quando se trata do temor ao Senhor, você imagina o que é o temor ao Senhor? O que é temer a Deus? Imagine você entender quem é o Senhor, o temor da presença, da chegada. Diz aqui que eles temeram porque viram os anjos que anunciaram que Jesus estava nascendo, que Jesus tinha nascido. Você tem tido o temor do Senhor? Você tem respeitado? Meus amados, quantas vezes nós trocamos as coisas de Deus por coisas tão banais, por coisas tão simples? Eu entendo que talvez hoje aqui alguns não puderam estar aqui, talvez alguns adoecidos. Isso eu estou falando dos irmãos membros da igreja, porque é dever do membro estar na igreja. Alguns, até sabemos que alguns estão doentes, tem algumas situações que nós estamos orando, né? Mas talvez alguns poderiam estar. Mas trocaram pelo cansaço, pela preguiça. Que temor é esse do Senhor? Que escolha é essa que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo do nosso Jesus? Meus queridos, o quanto você leu de Bíblia essa semana? Mas lá em casa é tão difícil, porque eu não tenho tempo.
Você sabe quantas horas você ficou no WhatsApp? Você sabe quantas horas você ficou em Facebook, Instagram? Olhando da vida dos outros, cuidando da vida dos outros, vendo foto de status e do que o outro fez, ou deixou de fazer, por onde andou. E nós temos uma bobagem, né? Que o cara faz um prato de comida e ele posta o prato de comida. O cachorro fez não sei o que, ele posta o cachorro que está passeando com o cachorro, ele posta o cachorro. Eu acho que tem que cuidar dos animaizinhos, sim, mas nós vivemos uma fase onde as pessoas deixam o pai no asilo, o filho na creche e sai passear com o cachorro na praça. Tem alguma coisa errada na cabeça das pessoas. Não está certo. Tem alguma coisa que não está batendo. Claro, tem que cuidar dos animais, tudo, mas não são a coroa da criação. A coroa são os seres humanos. E quanto que nós trocamos o nosso tempo durante a semana? Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de fazer a minha devocional. Você precisa arrumar tempo. Quais são as tuas prioridades? Não tem tempo que você não coloque isso como prioridade. Porque aquilo que é prioridade, você faz. Aquilo que você gosta, que você quer fazer, você dá um jeito de fazer. Mesmo meio sem tempo. Veja quanto tempo você gastou essa semana em WhatsApp, em Facebook, sei lá o que tanto, em redes sociais. Quanto tempo você gastou para conhecer a Bíblia? Para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia? Meus queridos, a Bíblia é algo doce, é tremendo. Você aprender. Mas sempre vai ter coisa contra para você estudar. Claro. Porque Satanás não quer que você estude, porque se você estudar, você vai aprender, você vai chegar perto de Deus, você vai ter poder e autoridade para falar para as pessoas, para ensinar, para transmitir a palavra. Claro que ele não quer. É uma luta ferrenha, espiritual, para que você aprenda do Senhor. Você precisa ter o temor do Senhor. Diz aqui também nesse texto que eles ficaram alegres, as boas novas de grande alegria. Você tem tido alegria no Senhor? Pela presença do Senhor? Você é alegre, você é grato pelo que o Senhor tem feito por você? Meus queridos, um dos problemas do ser humano é a falta de gratidão. As pessoas são muito ingratas. Reclamam de tudo e de todos. Meus queridos, é chato você ter gente reclamando por perto. Talvez você conheça um ou outro que reclamam de tudo que está sendo feito. Essa pessoa é chata, é sarna. É difícil de aguentar. É ruim de conviver com uma pessoa assim. Seja na família, seja no serviço. E eu tenho falado para as pessoas que estão próximas, não seja chato. Porque você se torna intragável, insuportável. Não seja aquela pessoa que reclama de tudo, que nada está bom. Que Deus não se agrada disso. Agradeça o que você tem hoje. Agradeça a casa que você tem, o carro que você anda, a cama que você dorme, a comida que você tem no prato. E sabe que um estudo secular, isso eu já falei aqui, um estudo secular diz que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo têm algumas coisas que elas têm em comum. E uma das coisas é a gratidão. As pessoas mais bem-sucedidas e mais ricas do mundo têm a gratidão. É uma das coisas que está comum a todas elas. A todas elas. Então, se você é aquele cara reclamão, que reclama do salário, reclama do carro, reclama da casa, reclama dos filhos, reclama da esposa, pare com isso. Mude de atitude. Porque isso não agrada o coração de Deus. E é chato, é desagradável. E o Senhor diz que a sua vinda é para trazer alegria. Que alegria ser salvo por Jesus. Você é alegre. Você é satisfeito? Você é grato por você ter conhecido o Senhor Jesus a tempo? Porque se você conheceu Ele em vida, você conheceu a tempo ainda de ter a salvação. Você ouviu a tempo. Como é gostoso poder estar aqui e saber que nós cremos em Jesus, que temos a salvação nele. A tua atitude tem sido uma atitude de pessoa alegre, satisfeita, agradável, agradecida pela graça do Senhor Jesus em sua vida. Outro ponto que eu anotei aqui, que aconteceu na vida desses pastores. E ausentando-se deles os anjos para o céu, no versículo 15, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que nos deu a conhecer. Se eu não me engano, na NVI, ele fala: foram apressadamente para conhecer o Senhor Jesus. Será que nós temos ido
apressadamente ao encontro do Senhor Jesus? E ali nós sabemos que a estrela iluminou, que eles tiveram uma direção, mas eles desejaram ir ao encontro do Senhor Jesus. O que você tem feito com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus é oferecido a você? Você tem ido ao encontro do Senhor Jesus? Você tem aceito a oferta da salvação do Senhor Jesus? Eu estive alguns dias lá no interior conversando com duas senhoras. Uma estava bem adoecida na cama por um problema, um acidente que ela teve a sua perna quebrada, ela já tem uma certa idade. E a outra, sua irmã, estava melhorzinha, mas as duas têm uma certa idade. E aí eu conversei com elas e propus o plano da salvação em Jesus, e a que estava adoecida na cama, ela aceitou Jesus, fez a oração da confissão comigo. E a outra eu insisti, e ela deu rodeios, e falou um monte de coisa, e cada vez mais, então vamos aceitar Jesus. Não, você veja bem, é que Jesus, eu sempre criei em Jesus, porque não sei o quê, porque não sei... E ela não fez a oração da conversão. A outra fez. Nós nunca sabemos o nível de profundidade e de sinceridade das pessoas, porque isso é só entre ela e Deus, né? Mas a Bíblia fala daqueles que confessam o Senhor como único e suficiente Salvador com seus lábios, que estarão diante de Deus e morarão com o Senhor. Mas é claro que essa confissão precisa ser de coração, precisa ser verdadeira, né? Mas, enfim, uma delas fez a oração comigo. A outra não, insisti. E falei várias vezes, falei, não, mas você precisa fazer. Não, mas você já fez? Não, eu sei quem é Jesus, eu tenho Jesus. E deu milhares de rodeios e não fez a oração comigo. O que você tem feito quando se oferece o plano da salvação de quem é Jesus para você? Você fica dando desculpas? Tem um outro texto que fala do Senhor que fez uma grande festa e que convidou as pessoas para irem à festa. E cada uma começou a dar desculpas. Um disse que tinha que casar, o outro disse que tinha que esperar seus pais morrerem, o outro disse que tinha isso, tinha não sei aquilo, o outro disse que tinha uma junta de bois para comprar, e tinha comprado uma junta de bois e precisava experimentar, e nenhum quis ir na festa, que representava a festa das bodas do Cordeiro do Senhor Jesus. E as pessoas começaram a dar um monte de desculpas para entregar suas vidas a Jesus. O que você tem feito? Diz aqui que os pastores que cuidavam das ovelhas foram apressadamente buscar e conhecer quem era esse Jesus que tinha chego, que era o rei dos judeus, tanto que depois Herodes começou a perseguir e quis matar todos os meninos de 1 até 2 anos, porque entendia que nessa fase de idade é que o Senhor Jesus poderia estar. Porque ele tinha medo de que esse homem que era reconhecido e aclamado nos profetas como o rei dos judeus, como o Senhor, rei e salvador, então que ele iria tomar o poder de Herodes, a posição de Herodes. E de fato tomou mesmo, porque é o nosso rei, o supremo Senhor, sobre todas as coisas. Quem é Jesus para você? O que você tem feito de Jesus? E quando alguém conta, como eu estou contando agora, a história de Jesus, o que o teu coração está dizendo? O que passa na sua cabeça? Será que você o aceita, ou aceitou já? E você concordar que Jesus é bom não é o suficiente. Você concordar que Jesus é um profeta não é suficiente. Há anos atrás, nós moramos num apartamento em Ponta Grossa, que os donos eram libaneses. Pessoas muito queridas, né? Mas eles diziam para nós, eu lembro que algumas vezes o meu pai conversando com o dono, que já é falecido, daquele apartamento, ele dizia, ó, Jesus é para nós como Moisés. É um profeta como Moisés. Mas não confessavam Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E aí está a diferença. Jesus é um grande profeta. Jesus é um grande Senhor, mas Ele é muito mais que isso. Ele é muito mais que Moisés. Ele é muito mais que todos os profetas. Ele é Senhor. Ele é o sustentador da nossa existência. Ele é o único que nasceu de uma mulher e do Espírito Santo de Deus, porque Ele é o Senhor e Salvador. Ele é o único que ressuscitou dentre os mortos. Vários outros se intitularam como Cristo. Vários outros se intitularam como Deus. Ou deuses, ou autoridades religiosas. E todos morreram. Maomé morreu. Mahatma Gandhi morreu. Todos morreram. E nenhum deles ressuscitou.
Somente Jesus ressuscitou. Ele é o Senhor. Será que você tem ido apressadamente ao encontro dele ou não? Será que você tem ido apressadamente a entregar a sua vida a ele ou não? E diz no versículo 20 que eles voltaram e glorificaram ao Senhor com louvores. Você tem glorificado ao Senhor, você tem exaltado o seu nome. A primeira atitude sua é entregar a sua vida para ele. A primeira atitude sua é você reconhecer quem ele é. E no versículo 17 e 18 diz que eles passaram a divulgar quem era Jesus. Conte para os outros quem é Jesus. Experimente e conte. Experimente Jesus na sua vida e conte. Experimente a presença do Senhor na sua vida e aí conte para os outros. E sabe que você entregar sua vida a Jesus não é simplesmente você nunca vai entender se você não o fizer. Você nunca vai entender. Porque é algo tão particular e tão único de você entregar sua vida a Jesus, que é só você que sente o que é você entregar sua vida a Jesus. E é por isso que nós cremos que aquele que entrega sua vida inteiramente a Jesus de verdade, não larga mais. Que não tem como. Aquele que se entrega a Jesus, que tem um encontro verdadeiro com Jesus, não tem como largar mais. Lembra de Paulo, que era Saulo, e que estava indo para Damasco para prender cristãos, porque ele já prendia pessoas que serviam a Jesus, e era a favor que matassem essas pessoas. Ele assistiu o martírio de Estevão. E aí, quando o Senhor Jesus se encontra com ele no caminho de Damasco, de fato, Paulo cai do cavalo. De fato, né? E aí ele pergunta quem tu és, e Jesus diz para ele, eu sou a quem você tem perseguido. E a partir daquele encontro com o Senhor Jesus, não teve mais como Paulo se afastar desse caminho. Tanto que quando Paulo é recolhido na cidade, porque ele não enxergava mais, ficou cego da luz tão clara do Senhor Jesus. Convidaram Ananias, que era um homem do Senhor, para ir lá orar com ele. E Ananias disse, mas eu orar por Paulo, Senhor, aquele cara que mata cristãos, que persegue, Senhor. E o Senhor pode ir lá orar. Ele está com suas vistas arruinadas e eu quero que você ore para que ele volte a enxergar. E vai Ananias e ainda imagina até que com medo, né? E ora e caem as escamas dos olhos de Paulo, ele volta a enxergar. E dali então Paulo nunca mais teve como se afastar do Senhor. Porque teve um encontro real com o Senhor Jesus. Não tem como mais voltar atrás. É tão bom se encontrar com Jesus, é tão bom entender a salvação em Jesus, que não tem como se afastar mais desse caminho. E eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para alguns irmãos que estão há anos servindo a Jesus, e talvez outros que estão há menos tempo servindo a Jesus, eu vou dizer, mas você tem coragem de se afastar desse caminho? Você quer desistir desse caminho? Não, tenho certeza que não. Absoluta. Por mais que a vida seja difícil, por mais que nós tenhamos problemas, não sabemos como serão os nossos próximos dias, se vamos ter perseguição ou não, já está começando no nosso país a perseguição. Mas eu tenho certeza que aqueles que se encontrou com Jesus verdadeiramente não conseguem mais voltar atrás, desistir desse caminho. Vai anunciar, vai contar aos outros o que tem acontecido. O que eu e você estamos fazendo do Senhor Jesus? O que devemos fazer? E eu já vou encerrar, mas eu queria que você pensasse num ponto que eu anotei aqui. O que você não deve fazer? Nós falamos algumas coisas do que você deve fazer, né? Ter alegria, ir apressadamente ao encontro, glorificar a Deus, buscar a sua presença, se entregar a Ele, ter um encontro com Ele. Agora, o que você não deve fazer, isso está lá no versículo 7, primeiro versículo que nós lemos. Diz que ela deu à luz, Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
O que você não deve fazer é deixar que Jesus faça parte da sua vida. É não permitir que o Senhor faça parte da sua existência. E nós sabemos que o Senhor Jesus teve que nascer numa manjedoura, numa estrebaria, num local que normalmente não é muito limpo, muito agradável, nem muito cheiroso, porque não tinha lugar nas outras estalagens. Não tinha um hotel para que o Senhor Jesus nascesse. E é claro que ali o Senhor Deus também permitiu para nós entendermos que a simplicidade de Jesus e quem era de fato, e o motivo qual o Senhor Jesus veio, que era de fato a salvação a nós. Mas para muitos o Senhor Jesus não tem espaço. Para muitos o Senhor Jesus não tem espaço na sua vida, no seu coração, na sua existência, na sua casa. O que você não deve fazer é deixar de receber o Senhor Jesus na sua vida como o único e suficiente Salvador. E isso é o que você não deve deixar. Sabe por quê? Porque Jesus é o único caminho. Jesus é o único que nos leva ao céu. É o único caminho que pode nos levar ao Senhor. Não tem possibilidade, não tem outro caminho. A partir do momento que o ser humano se afastou de Deus, o único caminho é Cristo. Outro caminho não nos leva. Efésios nos lembra que não adianta você fazer boas obras, que não adianta você fazer coisas boas, que não é só isso a salvação, mas que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, pelo perdão dos pecados. Então, se você talvez ainda não tenha se encontrado com o Senhor Jesus, não tenha feito o que deve fazer com o Senhor Jesus. As pessoas tiveram várias opções para fazer com o Senhor Jesus. Algumas se encontraram com Ele e o seguiram, tornaram seus discípulos. Alguns o ajudaram na crucificação, ajudaram a crucificá-lo. E é tão interessante, né? Alguns, no dia da crucificação, escolheram o ladrão. Volto a dizer o que eu disse aquela hora. Nenhum ser humano da atualidade é comparado a Cristo. Mas que a sociedade continua escolhendo os ladrões, isso é verdade. Não toda. Uma parcela bem pequena. Mas alguns escolhem, infelizmente, o ladrão. Agora você, o que tem feito do Senhor? Qual tem sido a sua atitude em relação a Jesus? Você quer Jesus para a sua vida? Você quer um encontro real e verdadeiro? O que você tem feito do Senhor na sua vida? Desse Senhor que decidiu nascer e morrer por você? Decidiu dar a sua vida e sofrer o que Ele sofreu por você? Sabendo que você é pecador? Sabendo que você é uma pessoa problemática? Uma pessoa que tem dificuldade em crer, que faz as suas promessas e não cumpre e falha, que peca e que tem que estar lutando para tentar voltar atrás. O que eu tinha de bom para que Jesus morresse por mim? Como diz aquela música de Israel Subirá, né? Mesmo conhecendo o meu pecado, mesmo sabendo que eu ia pecar, sabendo que eu podia me afastar, o Senhor me ama tanto. Por isso que nós dizemos que o único amor incondicional é esse. Porque mesmo quando o ser humano está afastado, Jesus continua o amando. Continua de braços abertos o esperando. Só que lembre-se que você só tem oportunidade enquanto está em vida. A Bíblia não fala nada sobre purgatório, não fala nada sobre descontar pecados. A Bíblia não trata disso. A Bíblia única e inspirada que nós temos não trata disso. Diz que hoje é o tempo aceitável. Hoje é o tempo de você receber a Jesus como deveria recebê-lo. Esse é o momento. Esse é o tempo aceitável à salvação. E não depois do dia que você for, adeus. Acabou o tempo. A oportunidade é hoje. E você não vai poder dizer, você que está aqui, se tem alguém que está aqui, que não aceitou Jesus ainda, não vai poder chegar lá no céu e dizer, Senhor, não me falaram nada. O Senhor vai te lembrar, olha, no dia 18 de dezembro, você estava lá na Igreja Batista e o Silas falou da salvação. Você não pode dizer que não ouviu.
Você ouviu. Você não é mais inocente. Você sabe que você precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus, de forma inteira e cabal. Vamos nos pôr em pé. Eu quero orar com vocês para nós finalizarmos esse culto. E eu gostaria que você pensasse por uns minutinhos sobre o que você ouviu, sobre a salvação em Jesus, e o motivo dele ter vindo e nascido, e o motivo de nós estarmos comemorando a salvação em Jesus, o seu nascimento, agradecidos pela graça. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos, e eu quero orar com você nesse momento. E nem todos aqui eu conheço tão bem. Nem todos aqui eu sei se já entregaram as suas vidas a Jesus. Se você já entregou a sua vida a Jesus, glória a Deus, você pode dormir bem tranquilo, porque mesmo que você não acorde amanhã, você está salvo diante dele. Você vai morar no céu. Você vai se encontrar com o Senhor Jesus. Agora, se você ainda não fez esse passo, se você ainda não tomou essa decisão de entrega da sua vida ao Senhor Jesus, hoje é o tempo aceitável. Hoje é o momento de você aceitar o Senhor Jesus. Talvez você pense, mas eu ainda sou tão jovem, eu tenho 20 anos, 30, 40, e eu quero viver até os 80, 90, 100. Tomara que você viva bastante, que Deus te dê essa graça, mas nós não sabemos. Não sabemos. Comentei aqui com os irmãos, há 15 dias atrás, uma professora amiga nossa de 39 anos, estava tomando café conosco, de manhã na escola. À tarde ela tem um acidente com uma churrasqueira, vai para o hospital, 4 dias, morreu. Aquele foi o último café que nós estávamos tomando junto e nós não sabíamos. O último momento do encontro. A vida é assim. 39 anos, e a gente diz, puxa, podia viver tanto. Também acho, mas não viveu. Talvez você esteja pensando, eu vou deixar para amanhã, ou talvez todos aqui já tenham tomado essa decisão, e glória a Deus por isso. Mas talvez tenha alguém aqui que ainda precisa tomar esse passo diante do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus precisa nascer na sua vida, no seu coração, e você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E eu gostaria que, se você quiser isso, então, que você desse um sinal aqui para mim. Nós vamos ficar com as cabeças abaixadas, nós vamos orar ao Senhor, mas antes de orar, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E talvez você fique pensando, mas eu preciso melhorar para eu entregar minha vida a Jesus. Não, o Senhor Jesus quer você assim como você está. Talvez você estava pensando, mas eu preciso deixar de algum pecado, mas eu preciso consertar alguma coisa na minha vida, eu preciso acertar uma dívida com alguém, eu preciso acertar uma situação com uma outra pessoa. Não. Você precisa hoje se entregar ao Senhor. Você precisa hoje colocar sua vida à disposição do Senhor Jesus. E aí você será salvo. Há alguém aqui que gostaria de entregar sua vida a Jesus? Há alguém aqui que gostaria que eu orasse por você nessa noite? E fosse testemunho de que você entregou a sua vida a Jesus? Você pode me dar um sinal com a sua mão e eu vou orar pela sua vida. Alguém? Talvez exista alguém que ouviu hoje de novo aqui da importância da vinda do Senhor Jesus também, e já tem alguma vez entregue a sua vida, mas tem andado distante, tem feito algumas bobagens, e precisa hoje se voltar ao Senhor. Talvez recomeçar a sua vida. Reiniciar a sua vida. Mas você diz, mas eu já fiz uma decisão, mas talvez você sentiu hoje que você precisa de um recomeço. E eu queria convidar você também. Eu vou convidar você a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você nesse momento. Se você sentir isso, se você sentir que precisa renovar o seu reencontro com o Senhor, então que você venha aqui. Não precisa vir aqui à frente da câmera, pode vir aqui um pouquinho do lado. E eu quero orar com você. Alguém?
Há alguém que precisa entregar sua vida inteiramente, que nunca se encontrou com Jesus? Vem aqui comigo, eu quero orar com você. Hoje é o tempo aceitável. Hoje é a oportunidade. Existe alguém que já aceitou Jesus, mas tem andado afastado? Quer vir aqui à frente? Vem aqui, eu vou orar com você. E você vai embora em paz e seguro, porque voltou-se ao Senhor. Alguém? Vem à frente. Não se prenda a pequenas coisas, mas renove o seu compromisso com Deus. Nós vamos orar. E ainda, se eu estiver orando e você ainda sentir, pode vir durante a oração, que eu oro por você. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado pela sua presença. Obrigado porque o Senhor veio ao mundo e morreu por mim e pelo mundo inteiro. Obrigado pela salvação que nós temos em Ti. E eu te peço que se alguém aqui, ó Deus, ainda não entregou a sua vida a Jesus, que o Senhor toque no seu coração e incomode essa pessoa e que ele faça isso muito em breve, de entregar a sua vida aos teus cuidados. E, Senhor, eu te peço que se alguém também que tenha andado afastado dos teus caminhos, mas precisa voltar-se a Ti e consertar a sua vida contigo, então, ó Deus, nós clamamos isso. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito toque no seu coração e que essa pessoa volte-se a Ti assim como ela está. Abençoa, Senhor, a todos que aqui estão e que a Tua palavra não volte a Ti vazia nessa noite. Obrigado pelo que Tu és, pelo seu nascimento e pela salvação em Ti. É em Teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite, que Deus os abençoe e que nas próximas programações nós possamos estar juntos aqui. Lá no fundo, a Adriane está nos lembrando que nós temos um cafezinho para tomar quem quiser. Que bom, eu vou orar com você, meu querido. Podem ficar à vontade, vou orar aqui com o Antônio de novo. Pai querido, eu te agradeço muito pela vida do Antônio. E porque ele sente a necessidade de renovar o seu compromisso contigo. Abençoa a sua vida. Cuida dele, que teu Santo Espírito continue fazendo morada na sua vida. Abençoa, cuida dele em todas as áreas da sua vida. Cuida da vida do irmão Antônio, Pai. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. E cuida da tua igreja.